Graça e paz, eu sou o pastor Jano Imamed, você está no CAB, curso de atualização bíblica. Eu quero falar um pouquinho sobre os capítulos 7 e 8 para você que vai fazer o nosso teste. Primeiro, só lembrando que o capítulo 7 começa com a defesa de Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Olha, o discurso deste homem é forte, não dá nem para falar tudo no pouco tempo que temos. Eu destaquei algumas coisas que você pode pesquisar e ver assim, tem alguma diferença aqui do que Estevão está falando com o que o Antigo Testamento fala. Primeiro, ele fala de 400 anos, mas são 430 que Êxodo 12:40 fala. Bem, ele fala aproximado. Lucas destaca uma questão aproximada do que Estevão expôs. Segundo, ele fala que 75 pessoas entraram no Egito. Êxodo 1:5 fala 70 pessoas. Por quê? Primeiro, porque tem que incluir aí a família de José. De repente, essa é a diferença. Segundo, é que a Septuaginta, que é uma Bíblia do Antigo Testamento, escrita em grego, porque você sabe, que o grego cai no desuso depois com o tempo. O nome mesmo Pentecoste, vai aparecer no período grego, do domínio grego, porque a palavra que era para as festas judaicas em hebraico caiu em desuso. E aí colocou-se o nome próximo do grego, quer dizer, 50 dias após a Páscoa. E outros termos, você vai encontrar partículas e partículas, a maior parte do Novo Testamento, quase toda, em grego. Então, o hebraico caiu em desuso. Essa Septuaginta, na Septuaginta, lá no texto de Gênesis, ou melhor, lá no texto de Êxodo 1:5, vai colocar 75 pessoas, tá bom? Mas a ideia é que inclui aí a família de José, que já estava lá, mas fazia parte daquele povo da família de Jacó. E aí eu quero perguntar a você, que personagem importante aparece na morte de Estevão? Qual o nome desse personagem? É ele mesmo. Paulo, o Saulo. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Vou deixar para falar sobre ele no capítulo 9. O capítulo 8 começa com uma grande perseguição à igreja. A primeira grande perseguição. Por que a igreja foi perseguida? Deus dá uma ordem. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja quer ficar ali. Quer ficar em Jerusalém, está muito bom, os milagres estão acontecendo, as coisas estão seguindo, está indo até para próximo ali, mas por ali está muito bom. E a perseguição começa a espalhar a igreja, vai espalhar a igreja. Começa essa grande perseguição à igreja com Saulo, justamente com ele, que aparece lá no finalzinho do capítulo 7, e agora está ele aqui de novo, o jovem Saulo. Depois passa Filipe pregando em Samaria, olha só, aí já a igreja, Judéia, Samaria. Agora Filipe está em Samaria, o negócio começa a acontecer lá, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a dar ouvido à palavra de Deus. E aparece um homem chamado Simão, o mágico, ele já tinha habilidades assim mágicas. É interessante isso, pessoas que trabalham com isso, ele tinha tudo isso. E ele viu aquilo e falou, eu quero fazer isso que eles fazem. Logo se juntou, ficou ouvindo a palavra. Parecia um convertido entre eles, mas o coração ele precisava mudar algumas coisas. E aí a igreja percebe que ali é um campo fértil, manda Pedro e João, vamos lá, Pedro e João, vamos para lá para pregar o evangelho também. Que bênção! E quem está lá entre eles? Simão o mágico. Ele fala o quê? Quero dar uma quantia de dinheiro a vocês, para vocês botarem a mão na minha cabeça, para que eu possa receber isso aí. Porque Pedro e João oravam e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tinha chegado só lá entre eles, entre aquela igreja. Jerusalém agora ia para outros lugares. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os judeus também vão receber o Espírito Santo. Ou melhor, os gentios também vão receber o Espírito Santo depois. Então, Pedro dá uma resposta dura. E você já conhece a história lá. Mas finalizando o capítulo 8, é interessante a história, linda história de Filipe e o eunuco. A Bíblia diz que esse homem, eunuco, ele era etíope e um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. Bem, a Etiópia já foi muito forte, no Antigo Testamento é citado com outro nome.
Esse povo sempre fazia aquele trajeto por conta da questão econômica, das trocas, do comércio que tinha com o chamado Oriente Médio hoje, né? Ásia Menor. Então ele cruzava ali. Mas agora ele foi justamente para a festa, ou seja, era alguém que conhecia a história judaica e convertido ao judaísmo. E ele lia Isaías. Isaías 53, versículos 7 e 8. Esse alto oficial possivelmente estava numa carruagem e Filipe correndo ali do lado. Uma história linda, né? Ele diz, entende o que lê? Não entendo. Tem alguém para me ajudar? Opa, sou eu mesmo. E aí sobe, explica ao homem e batiza o homem. Bem, é isso que você deve pensar, destacar. Os nomes que apareceram você deve pesquisar e daqui a pouco você vai receber um testezinho para fazer. É simples, é fácil. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz.